Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus, mais uma vez, sejam derramadas sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, né? Que Deus abençoe você. Estamos aí nesse domingão aqui. Benditas famílias, mais um momento que nós estamos aí nos reunindo para cultuar a Deus, para aprender de Deus, para se achegar na presença desse Deus maravilhoso, né? E como vocês já estão já se acostumando, a pastora vai estar aí, no caso, lendo um texto, em seguida estará orando e depois estaremos aí naquele momento gostoso de louvor, tá ok? Pastora? Amém. Graça e paz a todos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Mais uma vez é muito bom ter vocês aqui conosco. Um domingo frio hoje, né, pastor? Um friozinho. Tá um frio que só Jesus aqui em Bocaina, mas glória a Deus por isso. E é muito bom ter você conosco, amém? Nós vamos começar nosso culto lendo Efésios capítulo 4, o versículo 11 e 12. Amém. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Glória ao nosso Deus, que nos chamou e nos capacitou. Amém? Vamos orar e que Deus fale conosco. Pai amado, nós adoramos o Teu nome, Amém, agradecemos Jesus. o Senhor, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. O Senhor nos chamou, nos capacitou, ó Pai, tem nos preparado para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. É verdade. Obrigado, Deus, por tão grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. E que no culto de hoje, ó Deus, a Tua palavra venha entrar em nossos corações, a Tua palavra venha estar em cada lar, em cada família, restaurando, curando, libertando, nos fortalecendo, Pai. Somos totalmente dependentes do Senhor. É verdade. Que nesse culto, ó Pai, a Tua glória seja sobre cada um de nós. Amém. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glórias a Deus, né? Louvado seja o nosso Deus mais uma vez, através aí da sua palavra, através daquilo que tem realizado em nossas vidas, né? Vamos ter aquele momento gostoso aí de louvor. Daqui a pouquinho nós retomamos aí com a ministração da palavra de Deus, né? Então louve, adore, se achegue diante desse Deus, abra ele o seu coração, reconheça ele como Deus na sua vida, sendo aquele o supridor, sendo aquele que guarda, aquele que protege, mas acima de tudo, aquele que te ama, ok? Louvemos ao Senhor.
navegarei. Louvado seja o nosso Deus, engrandecido seja Ele, através dos cânticos, através da adoração, através do louvor. Bendito seja sempre o nosso Senhor. Amém? Louvado realmente seja o Senhor pela vida dos irmãos aí que tem se disponibilizado, né, a estar ministrando os cânticos aqui e nós podemos aí acompanhar. Amém? Louvado seja Deus. Bom, gente, vocês viram aí que o tema dessa ministração de hoje é: a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É um ditado popular, mas ele é proveniente de um conflito, né? Esse tema ele foi tirado desse ditado, né, que significa que a vida dos outros sempre parece ser melhor do que a nossa. O casamento, a situação financeira, a inteligência, a relação com a família, né, no caso aí a popularidade, a carreira, o ministério, às vezes tudo dos outros parece ser melhor do que o nosso. E eu te pergunto o seguinte: será que é mesmo? Será que a grama do vizinho é sempre mais verde? Você está aí no seu quintal, né? Vamos viajar um pouquinho aqui. Você está aí no seu quintal, você olha para o lado e enxerga aquela graminha ali do seu vizinho, né? Que tem ali um tom de verde extraordinário e está impecável. Então você olha para a sua grama e vê que existem manchas causadas pelo sol, áreas em que a terra aparece e até mesmo algumas pequenas pragas estão ali no seu gramado. Ao fazer essa comparação, você tem a mais absoluta certeza de que o gramado do seu vizinho é perfeito, enquanto o seu está cheio de imperfeições. Olha, essa ilustração ela se aplica da mesma maneira, né, da mesma forma, para qualquer outra situação ou área da nossa vida, gente. Ali do seu quintal, o gramado ao lado realmente parece intacto. E sabe por quê? Porque se trata de uma questão de perspectiva. Se você chamar o seu vizinho e perguntar o que ele pensa sobre isso, certamente irá discordar de você. Isso acontece por uma razão muito simples. É que existe uma distância. Está de longe. As coisas ao longe, gente, parece perfeito. Pois o que você irá enxergar ali é apenas a ponta do iceberg. De longe não se vê que também existem falhas e que também existem pequenas pragas. Além disso, você não sabe tudo o que o seu vizinho precisou fazer para que o gramado ficasse bonito. No fim das contas, é bem provável que o seu vizinho tenha se esforçado muito para conseguir manter aquela grama bonita. Ou até mesmo ele ache que a sua grama é muito mais verde e bonita do que a dele. É interessante que a palavra de Deus fala sobre essa questão de perspectiva, né? A pastora vai estar lendo um texto bastante conhecido, mas muitas vezes nós não colocamos desse ponto de vista, né, dessa perspectiva, né? Está lá em Mateus capítulo 6, verso 22. Lê para nós, pastora. Vamos lá, Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, em grandes trevas serão. Olha que coisa interessante, gente. É sobre perspectiva que Jesus está ensinando aqui. É a maneira como você olha, de onde você olha e o que você olha. É muito claro, né? A maneira como é encarada é uma questão realmente de perspectiva. Em tempos de redes sociais, né, como é a nossa geração de hoje, né, em que compartilhar textos e imagens sobre a própria vida faz parte da rotina de muitas pessoas, é natural ainda ter mais impressão de que a grama do vizinho é mais verde, né? Esta é uma ilustração que eu estou usando para mostrar como muitas vezes observamos de forma mais positiva as ações dos outros e descredibilizamos as nossas. Isso acontece porque a maioria gosta de quê? De publicar fotos de momentos felizes, de conquistas em geral, o que faz com que nos sintamos inferiores em alguns momentos, ou seja, com a nossa grama queimada. Existem também as celebridades virtuais que compartilham grande parte do seu dia e acumulam milhares de seguidores postando seus sucessos aí e os seus momentos uau! Uma pessoa que tem uma vida normal, com momentos de alegria e outros mais delicados,
pode achar que todos aqueles indivíduos que ela vê na internet são muito mais felizes do que ela. E mais uma vez, digo que se trata de uma questão de perspectiva. Ninguém irá, com certeza, compartilhar ali a bronca que levou do chefe, a briga que teve com o cônjuge, as contas pendentes que tem para pagar, né? Os conflitos familiares e etc. A foto da hora que acorda. Exatamente. Todos querem tornar públicas apenas coisas boas, mostrar a sua melhor versão para o mundo e deixar que todos pensem que a sua grama é a mais linda e verde de todo mundo. Verdade. Porém, a realidade não é bem assim, gente. Como eu já disse, conflitos todos temos e passamos. Certa vez disseram para mim, para Luciene, que a nossa vida é redondinha, né? Que na gente é tudo redondinho, tudo certinho, tudo perfeitinho. É claro que nós tentamos fazer o melhor para que tudo possa ser bom, mas nós passamos pelos mesmos perrengues e conflitos que qualquer ser humano passa, gente. E isso em todas as áreas, viu? E até mesmo em áreas que nós nunca imaginaríamos que iríamos passar. Somos ali surpreendidos com cada coisa que é só misericórdia de Deus, viu, gente, né? E tentar viver de forma perfeita, como acredita que acontece com, né, os seus amigos e com as celebridades das redes sociais, gente, apenas servirá para frustrar, né, para te frustrar, simplesmente porque a perfeição da vida deles não existe, como também não existe na nossa. A diferença é que você sabe o que você está passando, mas não sabe o que os outros também estão passando. E Jesus deixou isso também bastante claro, né? Olha só o que ele disse ali, é um texto muito conhecido, João 16, 33. Amém. Vamos lá? João, capítulo 16, verso 33. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Tá aí, gente, tá aí. Isso foi dito aos discípulos, aos apóstolos, foi dito àqueles que seguiam a Jesus, foi dito àqueles que confiavam em Jesus, que entregaram as suas vidas a Jesus. Ele disse, nesse mundo vocês terão aflições. Então não existe imunidade quanto às imperfeições, sejam causadas por nós mesmos, sejam causadas por outros. Todos estamos sujeitos ali a adversidades, né? E é claro, gente, que todos nós queremos alcançar algum objetivo, atingir algum alvo, sermos bem-sucedidos. Mas presta atenção numa coisa muito importante. O mais importante não é chegar na reta final, mas em quem você se torna para chegar lá. Mais importante do que a chegada, gente, é a caminhada. A viagem é mais importante do que o destino. Ninguém quer passar por problemas, aflições ou conflitos, mas são exatamente esses pontos que formam a vida. Eu olho para os textos bíblicos, né, ali na palavra de Deus, e eu vejo histórias humanas, cheias de problemas, aflições e conflitos. Ontem nós assistimos aqui um filme que se chama Paulo, o Apóstolo de Cristo. Inclusive eu recomendo, exatamente isso. Paulo, Apóstolo de Cristo. E ali mostrou o conflito do próprio apóstolo, como também os conflitos de Lucas, Áquila, Priscila e todos os cristãos moradores da cidade de Roma. Pessoas que amavam a Cristo, mas que estavam em conflitos diante da situação ao qual o imperador Nero havia imposto sobre os cristãos. Encontramos nas Escrituras pessoas que passam por aflições dramáticas, mas que se tornaram mais fortes, mais eficientes, gente. Imagine a dor de uma mãe e de um pai que tem um dos seus filhos assassinado pelo próprio irmão, gente. Foi o caso de Adão e Eva, onde Caim matou o seu irmão Abel. Nós nos detemos, né, apenas na história dos dois irmãos, mas o que se passou no sentimento dos pais? Como foi tratado esse conflito? Porque não foi só a morte trágica de Abel, mas também a condenação de Caim em se tornar errante pela terra. Na verdade, os pais Adão e Eva perderam os dois filhos. E como é que foi, né, tratado isso? Gente, a única referência que temos que fala sobre como os pais de Caim e Abel trataram dessa situação está num único versículo bíblico. Lá em Gênesis, lê para nós, pastora, por favor. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, verso 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou.
Então vocês estão vendo aqui, gente, né, que Adão e Eva superaram o conflito, aprenderam com a situação e seguiram em frente. Talvez agora dando mais atenção aos filhos do que simplesmente povoar a terra. Pois nós encontramos, gente, né, nessa história, a linhagem de Sete, o filho que substituiu Abel, né, e que está incluso na genealogia de Jesus. Houve o conflito, houve o problema, mas aquilo, longe de destruí-los, ensinou, fortaleceu, encaminhou para um bem maior. E é aí que está a beleza da vida, gente, né? A beleza de viver está também nas suas imperfeições e nas experiências que nos permitem crescer, aprender, acertar, errar, sorrir, chorar, evoluir, amadurecer. Portanto, embora pareça em muitos momentos, né, nem sempre a grama do vizinho é realmente mais verde do que a sua. Você está enxergando de longe e através de filtros e edições e não se dando o devido valor. A melhor maneira de deixar de sofrer porque a grama do vizinho parece ser mais verde do que a sua é você entender que nós estamos e precisamos ser aperfeiçoados. A oração de Jesus a nosso favor foi em torno de nós sermos aperfeiçoados. A pastora vai ler lá em João capítulo 17. Amém. João 17, a partir do verso 22. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém. Então estão vendo aí Jesus, no caso, falando, né, para fim de que os discípulos, aqueles que servem a Jesus, sejam aperfeiçoados. A direção de Deus para o apóstolo Paulo, gente, após orar por 3 vezes para que o espinho da carne que ele possuía fosse removido, também é voltado para o aperfeiçoamento. Dê para nós, pastor, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Hein? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É interessante que Paulo orou para que um problema fosse removido e Deus trouxe essa palavra para ele. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, tratando de aperfeiçoamento. Então, quer dizer, a fraqueza, as debilidades, as dificuldades, os problemas, quando estamos debaixo da mão de Deus, vem para nos aperfeiçoar. Amém. E é interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo também nessa mesma carta aos Coríntios, na sua saudação final, né, ele apresenta algo sobre aperfeiçoamento. E é interessante que ele usa esse termo porque é a carta aos Coríntios, e a igreja de Corinto, gente, era uma igreja que passava por várias dificuldades, várias situações conturbadas, né? E ele faz o seguinte, né? Ele encerra essa carta trazendo essa saudação e essa exortação acerca do aperfeiçoamento. Lê para nós, pastor. Amém. Vamos lá, 2 Coríntios 13, verso 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Maravilha, tá vendo só, né? Uma igreja, essa saudação, no caso de se aperfeiçoar, só foi dada à igreja de Corinto, tá, gente? Por quê? Porque era uma igreja que estava passando por aflições, por dificuldades, por problemas e uma série de situações ali que nós conhecemos, tanto na primeira como na segunda carta, né? Mas Paulo orienta, exorta, procurem aperfeiçoar-se. E é isso, gente, né? Ao invés de desperdiçar tempo e energia sofrendo porque o outro parece mais feliz, foque em Deus, né? No que Deus está fazendo através desses conflitos, através dessas dificuldades. Se aperfeiçoe, amadureça, cresça, viva. E uma coisa interessante que nos ajuda a isso, né? Além da palavra de Deus, do sustento de Deus, é a questão das comparações. Evite comparações, gente. As comparações são sempre injustas para um dos lados. Porque as comparações não consideram que cada ser tem as suas características, a sua história, os seus defeitos, os seus desafios internos e externos, e o que é único em cada pessoa. Nesse sentido, ao se comparar com uma pessoa que acredita estar melhor do que você está se colocando automaticamente como inferior. O que não é nada bom e apenas servirá para te fazer se sentir ainda mais mal. Isto é uma via de mão dupla, pois da mesma forma, comparar-se com alguém para se colocar
como superior, também é um sinal de insegurança. Então, como se pode ver, gente, as comparações com terceiros nunca têm uma intenção boa, uma intenção positiva. E a ideia costuma ser sempre a de se colocar como pior ou melhor do que alguém. O melhor caminho a seguir, gente, é o que a palavra de Deus nos ensina. Tiago, capítulo 4, verso 10, pastora, lê para nós. Amém. Tiago 4, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. É dessa forma, né? Se dá uma postura, um posicionamento, é exatamente se colocar na presença de Deus em humildade. Gente, por que eu segui? Porque tem que ser dessa forma. Pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Foi o que disse Jesus lá em Mateus 23, 12. Lê para nós, pastor. Amém. Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém. Então, gente, essa postura, né, que nós devemos ter em relação às comparações, né, essa postura que a palavra de Deus apresenta para nós. Então, gente, vocês estão vendo, isso nos ajuda a olhar para nós mesmos e vermos se não estamos nos colocando em pior ou melhor situação do que alguém. Se deixando tratar por Deus, gente, você enxerga o que você era há tempos atrás e o que você está se tornando agora. É dessa maneira. O se humilhar diante de Deus, como disse o texto que a pastora leu lá em Tiago, humilhai-vos na presença de Deus, é exatamente para que você possa fazer esse check-up, essa introspecção, olhar no seu coração, olhar para a sua vida e no que você está se tornando, né? Como você está se tornando. E assim, né, você vendo que Deus trabalhando na sua vida, você se sentirá motivado a dar o seu melhor para crescer e ser uma versão cada vez melhor de você mesmo. Para encerrar aqui a nossa ministração, gente, né, sempre que começar a achar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua, se questione. Pense na razão pela qual está pensando assim. Repense as ideias negativas. Agradeça sempre a Deus por aquilo que você tem. Valorize quem Deus está formando, em quem Deus está te transformando. Concentre-se em cuidar do seu gramado e deixar Deus te ajudar nesse processo. E você verá o quanto o seu gramado irá se tornar infinitamente mais bonito, mais belo e mais verde. Então é uma palavra simples, queridos, mas é onde eu quero que você possa se achegar diante de Deus e permitir que Ele venha te moldar. Muitas vezes você carrega fardos, carrega cargas desnecessárias, tão somente porque você acha que a sua vida está um caos, a sua vida está em frangalhos. Deixa Deus cuidar de tudo isso, deixa Deus tratar de tudo isso, deixa Deus fazer a mudança na sua vida, deixa Deus aperfeiçoar você. E muitas vezes, gente, eu sei que é difícil, né? Aqueles que passam por problemas, aqueles que passam por aflições, é complicado ver isso nesses momentos. Mas são esses momentos, gente, que vão fazer com que você se aperfeiçoe. São esses momentos que vão ali gerar em você crescimento, amadurecimento. E dessa forma você vai parar de ficar olhando a grama do vizinho e começar a dar atenção à sua grama, a começar a investir naquilo que Deus tem feito por você, naquilo que Deus tem realizado em você. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir no seu coração, deixa Deus fazer as coisas ali moldarem. Porque uma coisa, né, que eu sei que parece estranho, mas as imperfeições, né, elas nos trazem experiências, como eu disse, para crescer, aprender, acertar, errar, sorrir, chorar, evoluir, amadurecer. E é isso que eu quero que você absorva, né? É isso que eu quero que você entenda através dessa ministração. Nós estaremos aqui orando, pedindo que as aflições, claro, sejam amenizadas, sejam até mesmo removidas, mas se elas estão aí, que nós possamos aprender, possamos nos achegar diante de Deus, nos aproximar mais de Deus e com isso amadurecer, nos aperfeiçoar. Amém? Pedir para a senhora dirigir esse momento de oração e que Deus possa iluminar você nesse momento, possa dirigir a sua vida nesse instante. Amém? Amém. Vamos orar, te convido a orar, confiar em Deus, né?
A palavra diz que Deus tem uma história para cada um de nós. Deus tem uma história para você. Amém. Talvez no momento, como o pastor falou, você não esteja satisfeito, né? Esteja pensando, né, que não está bom, queira mudanças. Mas, como toda a palavra foi dita, se achegue a Deus. Olhai-vos diante da presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Então Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para a sua vida, para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Se achegue a Deus. Né? Ele é o melhor lugar para estarmos, é na presença do Senhor. E como Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. É verdade. Então é na fraqueza que nós vamos crescer e nos fortalecer. Glória a Deus. Então confie no Senhor. Amém. Vamos orar? Amém. Pai amado, nós te adoramos, Aleluia. exaltamos o teu nome, porque em todo tempo o Senhor nos ensina. É verdade, meu Deus. Em todo momento o Senhor é um Deus presente em nossas Glórias vidas. a Ti. O Senhor é um Deus que fala, um Deus que cura, um Deus que liberta. O Senhor não é um Deus longe, o Senhor é um Deus perto. E a ministração de hoje, ó Pai, traz uma reflexão para nós, para olharmos, ó Pai, a nossa situação, para entendermos, ó Pai, que o Senhor tem algo maior e excelente para cada um de nós. Verdade, que não adianta nos compararmos com outros, não adianta, ó Pai, querer viver a vida do outro, ó Pai, porque o Senhor tem uma vida para cada um de nós, somos individuais, e o Senhor tem algo para cada família, para cada lado de forma excelente. Então nós queremos apenas confiar no Senhor. Aleluia. Queremos depositar nossa vida no Senhor, porque esse é o melhor caminho, ó Pai. Mesmo quando não entendemos, quando não sabemos, Pai, mas apenas precisamos acreditar. Aleluia. E na sua presença e com o Senhor, como Jesus disse, nós podemos até ter aflições, mas nós venceremos. Amém. E te agradecemos por isso. Obrigado, Pai. meu Pai. Pedimos a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Em nome Se de tem Jesus. alguém insatisfeito em seu coração, em sua casa, em seu lar, em seu trabalho, em seu casamento, finanças, se tem alguém insatisfeito, que cada um aprenda a se achegar ao Senhor. Amém, meu Deus. Para que o Senhor dê respostas, o Senhor dê direção, Aleluia. o Senhor dê cura, o Senhor trabalhe em cada lar. Em nome de Senhor. Jesus. Nós pedimos a tua bênção e a tua graça nesse dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Aleluia. Que o Senhor te fortaleça. Amém. Que o Senhor te sustente, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém. E você seja fortalecido com essa ministração, né? E que você pare de ficar olhando na grama do vizinho, né? Olha mais para a sua, né? Olha mais para aquilo que Deus tem te dado. Reconheça aquilo que Deus tem concedido a você. Valorize quem Deus em quem Deus está te transformando. Deixa Ele realmente moldar o seu coração. Amém? Deus possa te abençoar tremendamente aí, você e a sua casa. Estamos aí encerrando o que nós chamamos de final de semana abençoado e desejamos que você possa ser aí realmente fortalecido, né? Quero lembrar aqui, né? Às vezes nós esquecemos de dar esse tipo de aviso. Quero lembrar que todos esses vídeos aí eles ficam disponíveis, viu, gente? Né? Cada culto, né? Cada culto, na verdade, está disponível tanto no Facebook como também no YouTube, tá certo? Então, né, se você quer rever, quer reavaliar, quer observar, quer orar, enfim, é uma oportunidade que você tem hoje. Você pode, no caso, pegar o celular, né, ir para um canto ali, fechar a porta do seu quarto para orar e também ver ali a palavra de Deus sendo ministrada no seu coração, tá certo? Então, se você, de repente, né, chegou no meio do caminho aí, pegou o vídeo pela metade no dia de estreia, né, no caso, você pode, no caso, revê-lo novamente na íntegra, sem qualquer dificuldade. Amém. Ok? Deus possa abençoar tremendamente. Um outro aviso é o Cantinho da Garotada, quarta-feira agora, né? Às 19h30, temos aí o Cantinho da Garotada, então a criançada fica sempre atenta aí e com certeza sempre tem aí uma história legal, tem aí um encaminhamento bacana e Deus vai abençoar também a todas as crianças em nome de Jesus, ok? Também queremos aqui parabenizar os aniversariantes, né, dessa semana, né? Que Deus possa abençoar, tá aí na tela aí para vocês verem quem está completando mais um ano essa semana. Deus ilumine, abençoe, fortaleça a cada um de uma maneira muito especial, viu? Deus ilumine a vocês aniversariantes aí e estejam agindo em cada coração em nome de Jesus. Amém? Mais alguma coisa, pastor? Não, é isso mesmo. Então, que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, Amém. uma semana de conquista, de vitória na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo possa estar sobre cada vida, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém? Deus abençoe, uma linda semana e quarta-feira, Cantinho da Garotada. Ok? Tchau, tchau. Deus abençoe.